pode ajudar vocês durante o curso, né, não só nessa disciplina, como também naquelas outras disciplinas adjacentes, e que tange o cálculo, mas que ao mesmo tempo, durante o curso, vocês vão precisando, né, de uma informação aqui e ali, algum conceito que deriva por aqui. Então eu vou apresentar para vocês, né. Aí, pensando como eu fazia essa aula, eu estava no Instagram, mexendo ali, passando um tempo, e eu vi uma coisa no meu Instagram que me deixou muito encucado. Eu estava vendo um post, e nesse post tinha um infográfico, né, meu Instagram é bem divertido, né. Aí, nesse infográfico, mostrava essas coisas. Quais tipos de papéis oficialmente alguns países adotam atualmente? Quem quiser ver no perfil, tá ali o arroba. E aí fiquei pensando sobre, né, tipo, a maioria dos países meio que usam o papel A4, enquanto, né, você tem a América do Norte, alguns países aqui da América Latina usando o padrão americano, né, a carta americana. E aí, esse post eu fiquei pensando sobre isso, porque se vocês olham as dimensões do papel A4, né, quem já teve que imprimir alguma coisa no Word ou fazer, né, um trabalho de cartolina, né, mexer com papel em alguma trabalhinho de artes, já deve ter percebido que se você usar a régua e tentar medir em milímetros ou centímetros, as dimensões de uma folha sulfite é meio estranha. Tipo, eu trago aqui os valores, mas é tipo 210 por 297. E tipo, por que esse número, sabe? Por que isso é especificamente esse número e não tipo algo redondinho, por exemplo, 200 por 300, sabe? Quem que definiu isso, né? Aí eu fui ver, né? E nesse post eles falam que foi a ISO. Essa ISO aqui, ó, essa ISO é uma organização que define muitas padronizações. E aí eu fui lá nessa ISO, né, saí do Instagram, fui na ISO e fui tentar entender o que que era o A4. Nisso que eu fui ver o que que era o A4, eu descobri que existem vários padrões de papel. E não é só o A4 que existe. Existe o A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e aí vai. E esse padrão de papel, ele tem uma característica muito específica. Vocês já perceberam que quando a gente dobra um papel de sulfite pela metade e a gente corta ele, ele meio que fica muito parecido com o que ele era antes, só que num tamanho menor? Pois então, é daí que as coisas vão começar a fazer sentido com o nosso curso. Porque a ISO foi bem bonitinha lá e definiu um papel que tem uma propriedade muito interessante. É, ó. E aí, Henrique, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí, essa propriedade que a ISO trouxe para definir esse papel, que a gente usa todos os dias e, tipo, né, tá em todos os lugares, seja no médico, seja no escritório, seja imprimindo uma coisa, né, fazendo xerox e tal. Esses papéis, eles têm todos uma propriedade muito útil que a gente usa desde criança, que é a proporção. Quando você mede os lados de uma folha de sulfite e compara com, a metade dela, por exemplo, o que seria o A3 ou o A5, elas têm uma mesma proporção. Você pega uma mesma folha de sulfite e faz o que tem nessa imagem e divide ela pela metade, sempre no lado maior, ela sempre vai dar a mesma proporção, quando você divide um lado pelo outro. E eu fiquei encucado, né, porque assim, proporção é uma coisa que a gente entende. A gente já viu isso no ensino fundamental, ensino médio, e eu fiquei pensando: "Poxa vida, proporção é uma coisa que eu entendo". Então, como que eles chegaram nesse número, né, porque esse número veio de algum lugar, definitivamente. Porque esse número tem que vir de algum lugar para satisfazer essa propriedade. Aí eu comecei a ver.
Que é uma razão e o que é uma proporção? Vamos tentar definir aqui. Primeiro tópico que eu trago para nossa aula. Razão, a gente já conhece, é a relação que a gente tem entre 2 números expressa na forma de um quociente. Então, por exemplo, eu posso pegar o lado maior do meu sulfite e dividir pelo lado menor. Então isso eu vou ter a razão daquele papel, daquela figura. Isso pode valer para várias outras coisas. Claro, a gente pode, por exemplo, fazer a razão entre o lucro e o déficit. A gente pode pegar a razão entre uma figura que não é só um retângulo. A gente pode tentar medir as razões de várias coisas, assim, né? A razão de quanto você tem em estoque e quanto você tem de capacidade. Então, a razão ela serve para muitas coisas. Então, a gente vai usar a razão para construir agora o conceito de proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, A sobre B igual a C sobre D. E aí, nessa figurinha aqui, né, fica mais intuitivo o que é a proporção, né? Então, no primeiro círculo aqui, eu pintei 3 regiões e deixei 2 em branco. Então, eu posso dizer que a proporção de cores pintadas, de seções desse círculo que estão pintadas é de 3:2. 3 regiões pintadas para 2 regiões que não estão pintadas. O mesmo para o segundo círculo. Então, eu tenho 4 regiões pintadas para 2 regiões que não estão pintadas. E no terceiro, 2 que estão pintadas e uma que não está pintada. Então, deu para entender qual que é a ideia? A gente está tentando estabelecer uma relação entre as figuras. E claro, a proporção de cada uma delas, né, de alguma delas são diferentes. Por exemplo, essa proporção é diferente dessa proporção e dessa proporção. Mas, olha o detalhe, a proporção do meio é diferente da primeira proporção, mas ela é equivalente à terceira proporção. Por quê? Usando essa definição, eu posso mostrar que 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Portanto, elas equivalem à mesma elas têm a mesma proporção, né. A razão entre cada uma delas, né, perdão, usei o termo errado, mas a razão de cada uma desses círculos, desses 2 círculos, perdão, eles têm a mesma proporção. Ou seja, eu mudei a figura, eu mudei o que seria o estado da figura, né, o tamanho original da figura, mas eu preservei uma característica muito essencial dela, a proporção. É como se eu tivesse aumentado ou diminuído, né. Nesse caso, eu saí de mais cores para menos cores coloridas, mas eu preservei a proporção, ok? Isso é um conceito muito básico que a gente usa, né, todo dia, assim, mais intuitivamente, mas essa é a ideia matematicamente. Por que que eu tô apresentando isso, né, se isso é uma coisa tão básica? Porque agora a gente vai começar a entender o porquê que o bendito do papel A4 ou do papel A0 tem esse tamanho estranho. Exatamente, Henrico. Eu simplifiquei. Exatamente. Então, vamos tentar entender se o padrão disse que tem tudo a mesma proporção, vamos tentar entender o que isso significa matematicamente. Então, qual que é a nossa ideia? A gente vai tentar buscar quais que são as dimensões, aí eu coloquei a dimensão que é x e y, né, o lado maior é x e o lado menor é y. Quais que são as dimensões x e y do papel que são necessárias para que a gente satisfaça a propriedade presente no padrão dessa bendita ISO. Então, eu peguei um papel A0 e dividi ele pela metade. E de acordo com o que tá na propriedade, né, só pintando de rosa aqui no caso, aqui significa que eu tenho um lado agora medindo x sobre 2.
Usando a propriedade da proporção, então eu tenho que o lado maior do primeiro papel dividido pelo lado menor, ou seja, a razão do primeiro papel deve ser igual a o lado maior do segundo papel dividido pelo lado menor do segundo papel. Ou seja, a razão do primeiro papel tem que ser igual à razão do A1, porque a ISO disse que tem que manter a proporção, né? Se eu cortei na metade, diminuiu o tamanho, tem que manter a mesma proporção. Agora a gente tem que resolver um problema matemático. Agora a gente tem de fato, agora a gente tem equações na mão. Então, só para definir melhor esse problema, né, tirar essas frações meio estranhas, a gente pode manipular algebricamente essa expressão e transformar nessa expressão, ok? Que isso daqui fica mais bonitinho de trabalhar, fica mais bonitinho de trabalhar e mais simples até, ok? Então, a gente vai estabelecer agora só uma segunda condição para a gente conseguir trabalhar com essas equações, ok? E a gente vai usar uma propriedade geométrica agora. Qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo, que eu vou desenhar aqui como x e y, ela é x vezes y, certo? Lado vezes lado, ok? Então, se essa é a área de um retângulo, eu vou anotar essa informação para mim. Eu vou dizer que a área de um retângulo é algum valor de x vezes y que vai dar alguma coisa aí, algum valor A, ok? Vou deixar isso como uma constante, porque a gente vai fazer manipulações algébricas, ok? Isso a gente viu na aula 1 e na aula 2. Então agora, a gente tem agora um elemento que não tinha aparecido até então no nosso curso. A gente agora tem um sistema a ser resolvido. Nós temos um sistema de equações, duas incógnitas. A gente quer encontrar quem que é x, quem que é y, e assim descobrir qual que é a dimensão do papel. Né? Isso me deixou muito curioso. Então, eu não posso afirmar que existe alguma solução, mas pode ser que tenha. E se tiver, ela vai ser a dimensão do papel. Então, primeiro, o que é um sistema de equação? Né? Vocês conhecem também do ensino médio. Um sistema de equação é um sistema, é um conjunto, né, de duas ou mais equações que envolve as mesmas variáveis, cuja solução é um outro conjunto, só que agora é um conjunto de valores, e todos esses valores, eles têm que satisfazer simultaneamente cada uma daquelas equações, ou seja, todas as equações do sistema. Então, a gente sai de um sistema de várias equações, busca as soluções daquele problema, e a gente vai chegar em, por exemplo, um conjunto S que vai ter várias tuplas, né? Várias pares ordenados, né? Não são pares aqui, são três, mas enfim. São vários conjuntinhos agrupados de soluções para aquele problema. Alguns sistemas possuem apenas uma solução. Alguns sistemas possuem infinitas soluções. E ainda no ensino médio, a gente costuma trabalhar com sistema de equações lineares. Sistema de equações lineares a gente sabe resolver muito bem, né? Seja com 2, 3, 4, 5 equações, a gente consegue resolver muito bem. E dentro desses sistemas, a gente costuma ver que vai ter sempre uma única solução ou infinitas soluções, né? E aí tem a ver com aquela
tem a ver com como tá organizado o sistema, tem a ver como os coeficientes estão relacionados entre si, né, envolve toda aquela parte de algebrazinha, de álgebra linear e tudo mais, que a gente vê no ensino médio mesmo. Então, o conjunto de soluções de um sistema de equação são todos os pontos que satisfazem todas as equações simultaneamente, ok? Então eu dou um exemplo aqui, um exemplo genérico, onde eu tenho, uma variável x, uma variável y e uma variável z. E eu tenho coeficientes que estão multiplicando cada uma dessas variáveis, a, b e c, e um termo livre, por exemplo. Isso é um sistema de 3 equações, mais especificamente, é um sistema de equações lineares, e ele tem uma única solução ou infinitas soluções. É só esses 2 casos. Ou nenhuma solução, claro. Isso é uma característica dos sistemas de equações lineares. Então você pode ter nenhuma solução, uma única solução ou infinitas. Só que a gente pode inventar qualquer coisa com sistemas de equações. A gente pode misturar, por exemplo, x que multiplica y que multiplica z, mais x sobre y, menos z ao quadrado, vamos pensar, mais o log pode entrar aqui no meio também, de x no meio, tudo isso igual a zero, por exemplo. Isso vai continuar sendo uma equação, e seguindo a definição que eu dei aqui em cima, ela pode aparecer num sistema de equações. Só que essa equação, ela já não é mais linear, ok? Isso a gente não costuma trabalhar no ensino médio. Mas agora no cálculo, isso costuma aparecer com frequência. E aí a gente vai trabalhar de algumas formas com esses sistemas, com essas equações e depois com esses sistemas. É claro, encontrar as soluções desses sistemas pode não ser uma tarefa fácil. Na disciplina de álgebra linear, a gente costuma aprender e conhecer soluções e algoritmos para sistemas lineares. Só que os problemas que aparecem no cálculo, eles não costumam ser sempre tão bem comportadinhos assim. Então, às vezes a gente vai ter que considerar algumas coisas, fazer manipulações aqui e ali, né, jogar para um lado, jogar para um outro, utilizar todos aqueles conceitos de funções e funções inversas para conseguir simplificar o problema e aí encontrar uma solução para uma equação desse tipo aqui, que está em azul. Uma coisa muito louca. E isso é um sistema de equação não linear. Mas vamos começar a entender primeiro o que é uma equação linear, né? Um sistema de equações lineares, adivinha? É um sistema de equações onde todas as suas equações são lineares, né? Tipo, isso não ajuda muito. Mas, trago também a definição de equação linear. Então, a equação linear é uma equação de primeiro grau, envolvidas várias variáveis, pode ser quantas você quiser, desde que apareçam apenas com o expoente 1. Pode ser x, y e z, mas todas têm que apenas aparecer um expoente 1. Não pode ter produto entre as variáveis. Não pode ter, por exemplo, x que multiplica z. Não pode. Como eu falei do expoente de grau 1, não pode aparecer um x quadrado. Não pode aparecer um x ao cubo. Não pode aparecer uma raiz, porque uma raiz é um expoente fracionário. Naquela primeira aula eu comentei sobre as propriedades das raízes. Então,
Tendo isso em mente, a gente consegue então definir qual que é a cara de uma equação linear. Uma equação linear é basicamente tudo aquilo que a gente consegue escrever mais ou menos do que está em azul. Então a gente tem coeficientes, que eu chamei de azinhos, que multiplicam variáveis, que eu chamei de xizinho, em somas ou subtrações, igual a alguma outra constante, ok? Então a gente tem constante multiplicando variável, tudo em somas, igual um termo linear. Então, isso é uma equação linear. E esse termo linear, linearidade, linearizável, são coisas que, adivinha, apresentam em álgebra linear, mas também é muito usado em cálculo 1 e em cálculo 2, quando a gente está falando, por exemplo, de funções lineares. Funções lineares são funções que são retas, basicamente. E elas satisfazem essa propriedade aqui, das equações lineares. Então, aquele sistema que eu mostrei anteriormente, ele é nada mais, nada menos do que um sistema de equações lineares, porque ele satisfaz essas propriedades. Ainda, em cima disso, a gente consegue tirar uma representação visual do sistema. Porque eu te mostrei um exemplo algébrico, né? Eu apresentei aqui um exemplo puramente algébrico com letrinhas e coisas sem sentido. Mas, se a gente organizar esse sistema de uma forma muito específica, por exemplo, isolando y e deixando tudo que envolve x para o lado direito, a gente consegue representar graficamente o sistema através de funções. E a solução do sistema vai ser basicamente a interseção dessas duas funções. Então, eu trago um exemplo de duas variáveis. Então, a gente tem uma variável x e uma variável y. Eu isolei o y e organizei tudo que depende de x para a direita. Aí eu tenho uma função f e uma função g. A solução do sistema vai ser justamente esse pontinho que está em verde, que é a interseção dessas duas funções. Porque lembra que na definição de um sistema de equação, a gente sabe que os pontos que satisfazem aquele sistema têm que satisfazer todas as equações simultaneamente. Digamos que o que está em azul, né? Se o que está em azul satisfaz a equação 1, eu vou numerar aqui, tudo que está na reta em azul satisfaz a equação 1 e também tudo que está em vermelho satisfaz a equação 2, que é o que está aqui. Então, tudo que está em azul é a função f. Tudo que está em vermelho é a função g. Se o que está em azul satisfaz a 1 e se o que está em vermelho satisfaz a 2, a interseção dessas duas retas, ela satisfaz tanto a 1 quanto a 2. Portanto, ela é uma solução do sistema, porque ela satisfaz a 1 e a 2 ao mesmo tempo. E é justamente isso que a gente está procurando. Qual que é o ponto ou o conjunto de pontos que a equação tem que esse ponto satisfaz todas as equações ao mesmo tempo. Não pode ter nenhuma que está de fora. E é fácil ver isso no 2D, né, no exemplo bidimensional usando duas variáveis. No 3D, isso também vale, só que aí fica mais difícil de ver porque envolve planos e aí fica meio confuso. Mas isso vale para qualquer número de dimensões, até dimensões malucas, tipo 4, 5, 6 e aí vai. Então,
A gente pode ter um sistema de equações de 3 variáveis, que vai estar no 3D, lineares, e plotar o gráfico de cada uma daquelas funções e ver que, de fato, existe somente uma solução, que é a interseção de todas aquelas funções, ok? Então, isso é uma propriedade muito interessante dos sistemas lineares, sistema de equações lineares. Só que também existe um mundo muito grande, muito, muito grande, de coisas que não são lineares, na verdade, né? Tem um mundo muito grande. E aí, o que acontece? Tudo que não é linear a gente chama de não linear. E um sistema de equação linear é basicamente um conjunto de duas ou mais equações em que pelo menos alguma das equações não é linear, ou seja, não satisfaz aquela definição que eu mostrei anteriormente. Ela pode envolver variáveis com expoente diferente de um, ou seja, pode ter x², pode ter produto, pode ter raiz, pode ter exponencial, pode ter logaritmo, pode ter seno, ou seja, vale tudo, ok? É basicamente todo o resto. Então pode ter produto entre as variáveis, pode ter expoente diferente de um e funções não lineares, por exemplo, log, expoente, seno, e aí vai. Só que aí tem um porém. Encontrar as soluções desses problemas não é algo tão fácil assim não, sinceramente. É uma coisa que é bem complicado, porque as soluções, elas não são tão triviais. Às vezes a gente não consegue nem encontrar a solução de forma algébrica, sabe? E tipo, a maioria dos problemas do mundo são não lineares, de certa forma. E aí a gente vai tentar meio que abordar a solução de uma outra forma. A gente vai abordar elas como curvas, né? Se você já ouviu esse termo antes, curvas no espaço, curvas implícitas, uma curva do gráfico, tudo isso, a gente tem uma interpretação muito interessante no cálculo. A gente pode pensar que essas curvas são soluções de sistemas. Podem ser lineares ou não lineares, ok? Isso fica aberto. E, adivinha, o nosso sistema do problema, do papel, é um sistema não linear. Porque é o que a gente encontra. Expoente maior que 1, né? Expoente diferente de 1, né? Então tem tanto no x quanto no y. E ainda por cima, um produto. Produto tanto no x quanto no y, né? X com y. Então, assim, de fato, não é um sistema linear. Então a gente já vai ter que tomar cuidado. Aí, só para trazer algumas ideias, o que é uma curva? Uma curva é um conjunto de pontos no espaço que pode ser definido como soluções de equações. Então, olha esse primeiro gráfico aqui, ó. Eu trago em azul essa equação, que é y menos 2 igual a zero, e ela forma esse gráfico aqui, ó. Uma reta horizontal, que corta o y igual a 2. Agora, se eu pegar todos os pontos que satisfazem a equação x menos 3 igual a zero, eu vou ter uma reta vertical. Olha só. Todos os pontos que satisfazem a essa equação estão na reta vertical. Essa reta verde, corta no x igual a 3. E como a gente viu lá na definição de função, eu comentei que a maquininha
Toda vez que eu associo toda vez que eu associo um valor do domínio pro contradomínio, pra imagem, enfim, eu não posso ter ambiguidade na maquininha, na função. Um valor só pode levar a outro valor. E aí é por isso que as coisas vão começar a ficar diferente nas curvas. Porque eu não consigo representar isso daqui como uma função. Essa equação x menos 3 igual a zero, eu não consigo representar como uma função. Porque retas verticais ferem a definição de função. As retas verticais, eu tenho vários pontos aqui, né? Infinitos pontos, para ser mais específico. Infinitos pontos que estão no y, para onde eu coloco, digamos assim, f de 3 e dá um infinito de valores, né? Dá muitos valores aqui. Não vou dizer que é infinito, mas não vou dizer que o valor é infinito, mas enfim, dá um conjunto de valores. E isso não pode acontecer. Eu, eu aplico f de 3 e aí eu tenho um conjunto. Eu tenho, por exemplo, zero é uma solução, né? É um valor. Um é solução. Meio é solução. 2 é solução. E aí vai. Então, todos esses pontos aqui são resultados da maquininha. E para isso que a gente vai usar curvas, para representar aquilo que as funções às vezes não conseguem trazer para a gente com totalidade. Então a gente chama essa reta vertical e essa reta horizontal de duas curvas definidas pelas suas respectivas equações. É uma curva definida pela equação. E aí, quando a gente estiver falando de curva, aí a gente pode abrir a porteira, entendeu? Aí a gente pode deixar o negócio livre. Não precisa ter essa parada de domínio e contradomínio, limitando, né, o que o domínio pode levar no contradomínio. Então a gente pode abrir mão disso para conseguir representar coisas que são mais complicadas. Já no segundo gráfico, a gente tem uma outra coisa que é bem estranha. Eu botei a equação x ao cubo igual a y menos 2 tudo ao quadrado. E se você testar quais são os pontos que satisfazem essa equação, é justamente tudo o que está em laranja. Tudo que segue esse padrão aqui, ó. Esses são os valores que satisfazem a equação. Então, por exemplo, olha esse ponto aqui, ó. O ponto 0, 2 satisfaz essa equação. Vamos verificar se realmente satisfaz? Vou aqui no branco. 0 ao cubo é igual a 2 menos 2 ao quadrado. Então, 0 é igual a 0 ao quadrado. 0 é igual a 0. De fato, a equação. Isso é uma verdade, né? Então, de fato, satisfaz a equação. Ok? Então, novamente, isso também não pode ser representado como uma função, porque falha no teste da reta vertical, né? Falha nessa ideia de um valor do domínio só pode levar para um único valor do contradomínio, da imagem. Então, olha o que acontece, por exemplo, quando x é igual a 1. Olha o que acontece. Eu tenho o valor aqui e o valor aqui. Isso não pode acontecer, ok? Então, a gente vai representar esses elementos, essas soluções, como uma curva no espaço, definida pela equação x ao cubo igual y menos 2 ao quadrado. Muito bem. Agora que vocês entenderam a ideia, vamos só ver outras características, né? Então, eu plotei aqui para vocês o que a gente vai conhecer futuramente no cálculo como
a equação da circunferência. E aí eu coloquei aqui uma circunferência de centro, tá aqui bem no meio, mas o centro é 2, 2 e tem o raio igual a 2. E em geometria analítica, ou enfim, até álgebra linear, essa equação ela aparece com muita frequência. E no cálculo também, especialmente no cálculo, porque a gente consegue representar uma circunferência através de uma equação não linear, ok? Os pontos que satisfazem essa equação, que está em vermelho, são os pontos pertencentes à circunferência de raio 2 centrada no ponto 2, 2, ok? E aí, os pontos que satisfazem justamente formam, né, todo esse essa figura aqui que realmente é uma circunferência, ok? Só que também a gente pode representar mais coisas usando essa ideia, né? E aí a gente vai chegar no conceito de regiões. A gente pode pegar o espaço, igual tá aqui na circunferência, né? É muito é muito tentador a gente, por exemplo, definir o que é o dentro e o que é o fora a partir dessa equação, né? A gente consegue, né, ver o que tem dentro e o que tem fora a partir dessa equação. E aí, isso a gente vai chamar de região. É quando a gente pega o espaço e a gente segmenta ele. A gente pega ele e divide. Não necessariamente em 2 regiões, pode ser muito mais que 2 regiões. E isso a gente vai expressar matematicamente através de inequações, ok? As inequações que a gente viu tanto na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, a gente viu elas num contexto algébrico, mas graficamente elas representam regiões do espaço, ok? Então, as soluções de inequações definem regiões no espaço onde todos os pontos a satisfazem. Então, olha essa inequação aqui. Eu tenho y menor ou igual a, perdão, y menor ou igual a 3 menos x menos 2 tudo ao quadrado. Quando eu pego um ponto aqui, por exemplo, o ponto 2, 0, ele satisfaz essa inequação. Qual que é o y dele? É 0. Qual que é o x dele? É 2. Então, se eu fizer, vamos ver o lado direito primeiro, né? Se eu fizer 3 menos 2 menos 2 ao quadrado, isso daqui dá 0, restando apenas 3. Portanto, 3 é maior do que 0. Logo, a inequação 0 é menor ou igual a 3 é verdadeira. Se isso é verdadeiro, logo o ponto satisfaz a inequação. E adivinha? Ele é verdadeiro, né? A gente acabou de mostrar que é verdadeiro. Se é verdadeiro, satisfaz a solução. Se satisfaz a solução, vamos pintar de azul. Então, toda essa região que está pintada de azul, e eu grifei de roxo, satisfaz a inequação. Então agora a gente conseguiu pegar o espaço e segmentar, ok? Eu sei que é um conceito muito intuitivo e muito, às vezes, besta, mas é para deixar claro que regiões no espaço, a partir de agora, nas disciplinas, a gente vai conseguir expressar matematicamente. Então a gente pega um problema de geometria e expressa matematicamente.
resolve ele agora algebricamente e chega num resultado, ok? Então, toda essa volta que eu dei foi só para a gente agora conseguir entender melhor que tipo de problema a gente está tratando. O problema de encontrar as medidas do bendito papel A0, né, e assim conseguir entender por que que o papel A4 tem aquelas dimensões tão estranhas, é um problema de resolver um sistema de equações não lineares, ou seja, ele vai ter algumas soluções que estão no espaço, que preservam aquela proporção, e aí sim a gente consegue trabalhar agora melhor com ele. É claro, eu não vou fazer toda a derivação da solução com vocês, mas envolve manipular algebricamente essas expressões que estão aqui no sistema e a gente vai ter 2 soluções reais para esse problema. Seguindo aquela ideia que eu mostrei do gráfico agora há pouco, das curvas, eu coloquei aqui em azul a curva da segunda equação, então ela forma essa coisa meio côncava nos lados negativos, nos cantos negativos, e outra concavidade aqui nos cantos positivos, ok? Spoiler, isso é uma função racional, tá? Mas não vou entrar em detalhes. Essa é o gráfico da segunda equação, né? A curva definida pela segunda equação, aqui. Em vermelho, em formato de X, é a curva desenhada pela primeira equação. E seguindo novamente aquele conceito que eu apresentei lá na definição de um sistema de equações, se eu encontrar a interseção dos pontos, né, a interseção dessas soluções, né, encontrar quais são os pontos que satisfazem ambas ao mesmo tempo, significa que eu encontrei a solução do problema. E olha só, para o nosso caso, a gente tem uma situação muito interessante, viu? Porque existem somente 2 soluções para esse problema. Eu não vou derivar elas, igual eu comentei, mas existem 2 soluções para esse problema. É justamente esse pontinho em verde, no lado positivo, e esse pontinho em verde, no lado negativo. E aí, é claro, aí agora eu vou pedir um pouco de bom senso, né, vamos considerar que as dimensões desse papel é positiva, né. A gente sabe que a gente tá trabalhando com medições, então, por favor, vamos trabalhar com medições positivas. Ou seja, excluindo essa solução aqui, nos resta uma única solução para o problema do papel. Olha só, e adivinha? A solução daquele ponto é essa daqui. É uma solução meio estranha, mas vamos lá. A dimensão do lado maior, que é o x, ela mede raiz à quarta de 2 área inicial, né, aquele xy igual a ao quadrado, enquanto o lado menor mede raiz à quarta de 8 multiplicado pela área inicial ao quadrado, tudo dividido por 2. Ok? Então, assim, é meio estranho, eu sei. E é daí que vai surgir todas as medidas estranhas que vão aparecer no papel. Só que aí, só pra, né, resolver esse problema aqui, né, a gente quer um papel com alguma medida de fato, né? Então, o que que a ISO determinou? Ela determinou que esse papel A0, que é o papel inicial, o maior papel que existe dentro da padronização, ele tem a área de 1 metro quadrado. Só para padronizar, né? Já que a gente está padronizando as medidas, vamos padronizar tudo com 1. Então, ela foi lá e determinou que A é igual a 1. Se a gente colocar isso no nosso problema,
a gente simplifica isso daqui e simplifica isso daqui. Restando que as medidas do lado maior é raiz à quarta de 2 metros quadrados. Opa, perdão, só metros, digitei errado aqui. E o lado menor mede raiz à quarta de 8 sobre 2 metros. Ok? Estamos em metros. E isso dá aproximadamente 1.189 milímetros, tá? Eu peguei o metro e converti já em milímetros aqui. Então, já o segundo lado dá 840. E adivinha, naquela tabela que eu mostrei, olha os valores. Bate quase exatamente. É claro, eles fizeram algum arredondamento, né, só pra padronizar nos inteiros, mas esse é o valor. Então, de fato, a gente consegue mostrar, e foi assim que eles fizeram para encontrar a bendita do tamanho do papel. Tudo usando conceitos do cálculo, usando conceitos que a gente vai explorar mais no cálculo. Então, esses são problemas que costumam aparecer e que vão aparecer mais nos cursos de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, ou também cálculo A, cálculo B, ou para quem faz matemática, análise real. Enfim, também aparecem coisas parecidas em álgebra linear, em matemática discreta, certo? E a gente usa muitas coisas que estão, às vezes, até meio que não muito relacionadas, né? E foi para isso que eu quis trazer para vocês esse problema que me instigou quando eu vi no Instagram. Eu pensei, poxa, seria muito interessante trazer para vocês e até para vocês conhecerem de onde que vem essa padronização, né? Para a gente descobrir o tamanho do papel A4, basta você dividir sucessivamente pela metade cada uma dessas dimensões, né? Então a gente está no A0, a gente divide até o A1, depois o A2, depois o A3 e depois o A4. A gente divide pela metade todas essas vezes. E a gente chega na dimensão do papel A4, que é o papel que a gente usa diariamente. Então, olha como o cálculo está tão imerso nessas ideias. E por fim, para finalizar a aula de hoje, eu vou só comentar um pouco sobre vetores com vocês. A gente vai terminar a aula mais cedo também. Hoje é o último dia, né? Quem quiser ir pra Expo depois ver o show, ou se já estiver acontecendo. Vamos só falar sobre vetores. E o que é um vetor, né? Vetor costuma aparecer bastante no cálculo multivariável, que a gente também tem como cálculo 3. E os vetores, eles são meio que qualquer coisa dentro da matemática que a gente consegue trabalhar com adição e multiplicação. Só que dentro de um contexto, ok? Não é exatamente qualquer coisa, mas assim, ele é basicamente qualquer coisa. Só que qualquer coisa que a gente consegue trabalhar com adição, multiplicação e atribuir algumas certas restrições para esse espaço, ok? E por que a gente trabalha com vetores? A gente lembra na física, né, que vetores, eles aparecem com muita frequência quando a gente quer trabalhar com forças, né. Temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. E por que surge essa diferença entre escalar e vetorial? Porque o escalar é um número, né, é uma grandeza definida apenas por um número. Enquanto a grandeza vetorial, ela é definida por um sentido e magnitude. A gente define para onde ela vai e qual o tamanho dela. Porque é necessário ter essa informação a mais para conseguir entender do que a gente está falando. E é daí que vão surgir vetores. E vetores, normalmente a gente trabalha com vetores em duas dimensões, que é o que eu desenhei aqui para vocês. Então, eu tenho um vetor de duas dimensões, o V1, um outro vetor de duas dimensões, V2,
e eu apresento para vocês como que é a soma de 2 vetores, por exemplo. Eu só espelho o vetor V2 no V1, na ponta do V1, e faço o mesmo para o V1 na ponta do V2. O que restou em azul, né, essa diagonal da origem até esse pontinho, é a soma de V1 com V2. Então, esse é só um exemplo gráfico, eu não vou entrar em muitos detalhes de como fazer as outras operações, mas vetores são basicamente setinhas que a gente bota no espaço, né? Ou, para ser mais geral, são números ordenados, né? Duplas ordenadas, podem ser pares, triplas ordenadas, quádruplas ordenadas, e aí vai, né? Aí segue. Duplas ordenadas, que a gente coloca números reais dentro deles. A gente pode trabalhar com vetores complexos também, mas não entra ao caso. A gente bota números dentro deles e a gente tenta trabalhar com eles em cima de adição, multiplicação, multiplicação por escalar e aí vai, dentro do contexto de cálculo, ok? Então, o que que normalmente tem num vetor? Normalmente não, né? Por obrigação. Mas o que que acontece com o vetor? A gente pode somar vetores somando as suas componentes, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático. O que seria o vetor 1, perdão, o que seria o vetor vertical, que tem o tamanho, que tem as componentes 0 e 1, somado com o vetor na horizontal, que tem componentes 1, 0. Seguindo essa fórmula, eu tenho que o vetor resultante é 0 mais 1 dá 1. E 1 mais 0 dá 1. Então isso daqui vai dar 1, 1. Ok? Essa é a solução da soma dos vetores. Certo? Multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar é quando a gente pega um vetor e a gente multiplica ele por um número. Ok? Então eu botei setinha nos vetores só para deixar bem claro o que que é vetor, ok? U e V. E o que que é número. Número real. Então, o A que multiplica o vetor U, o escalar, e chama ele de escalar, uma grandeza escalar, é basicamente você distribuir ele em cada uma das componentes. Então, você pega um vetor e você estica ele. É como se eu pegasse um vetor aqui, que tem esse tamanho, e aí eu estiquei ele para este tamanho. Fiz um errinho aqui na reta, mas entendam que ele tá no mesmo sentido, ok? Ele não mudou o sentido. Ele só tá mais esticado. Tá bom? O produto escalar, por sua vez, é uma forma da gente medir uma outra propriedade dos vetores, que também não entra ao caso. Isso vocês veem melhor em outras disciplinas. Mas o produto escalar é basicamente a soma das suas componentes em produto. Então, a gente multiplica componente a componente, tá vendo? Bem alinhadinho, o 1 com o 1, o 2 com o 2, e soma todo mundo. A gente transforma 2 vetores em um número, ok? Isso daqui tem várias aplicações e vários contextos em vários sentidos, mas nesse momento eu não vou explicar o que são. E por fim, aquilo que eu falei, né? Todo vetor tem uma magnitude e um sentido, e essa magnitude a gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras vai dizer pra gente que a magnitude de qualquer vetor é a raiz quadrada
da soma dos quadrados de cada uma das suas componentes. Então, esses são detalhes que vão estar dentro de vetores, que vão ser úteis para a gente poder trabalhar no cálculo e trabalhar com eles dentro de funções. Então, a gente vai pegar vetores e trabalhar com funções. Isso a gente vê muito na disciplina de cálculo. Basicamente, isso é o essencial que eu consigo falar sobre vetores com vocês. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje e, por consequência, o curso de pré-cálculo, Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral, ministrado por mim e pelo I3E, ok? Novamente, eu agradeço o Marco por ter me convidado, agradeço ao I3E por ter me convidado, e eu tô aqui também para tirar qualquer dúvida, resolver algum problema, tô aqui para tudo que vocês precisarem. E eu também reforço que no drive que vocês receberam, vocês têm todos os materiais. Até então, o Marco hoje já mandou para vocês a gravação do terceiro dia e